Bom dia, aqui é Remo Noronha com mais uma aula de Física ou Matemática. Estamos aí no projeto Instruir o vestibular da FUVEST 2021, segunda fase, questão 2, que diz o seguinte. O modelo simplificado de uma panela de pressão consiste de um recipiente cilíndrico provido de uma tampa com borda de borracha que previne a saída do vapor. No centro da tampa, sobre um orifício de área A, repousa uma válvula de massa M que pode se deslocar verticalmente sem atrito, que impede a pressão interna da panela ultrapasse o valor limite. A pressão atmosférica e a aceleração da gravidade no local na panela são respectivamente de PO, né? Então PO ou P0, né? É uma atmosfera, e G, aceleração da gravidade, G, né? Liste todas as forças que atuam verticalmente sobre a válvula no instante em que ela está em perfeito contato. Então, essa é a letra A, vamos fazer ela de uma vez. Bem, primeira coisa que a gente tem que pensar é o seguinte, né? Pressão é a expressão da força dividida pela área. Então, a força exercida por um gás vai ser a pressão multiplicada pela área. Legal? Assim dito, você vai ter, vou aproveitar já o azul, né? A pressão interna do gás multiplicado pela área, deve ser essa área daqui. Ele fala que essa área de contato aqui você pode desprezar aí em algum momento lá no texto que eu pulei, né? Mas de qualquer forma, a gente vai ter duas forças normais aqui, ó. Vou chamar essa daqui de N1. O apoio aqui na direita, e vou chamar isso aqui de N2. Legal? Bem, a própria tampinha aí, né, tem seu peso, que vai ser a massa dele multiplicado pela aceleração da gravidade. E você vai ter a pressão atmosférica, no caso específico aí, atuando, né, a pressão atmosférica, ela atua em todas as direções e tudo mais, todos os sentidos, essa coisa toda. Mas vamos considerar isso aqui como fosse plano direitinho, né? Ele tem esse desenho aí por conveniência, né? Mas vamos considerar que está essa pressão atuando nessa área aí de cima para baixo. Então, vai ser a pressão atmosférica, que ele chamou de PO, multiplicado pela mesma área. Então, dá para entender alguém que junte essas duas normais numa só, tá? Mas eu acredito que o melhor esquema seria esse aí, que responde a letra A. Legal? Então, letra B. Deseja-se que a panela atinja uma pressão interna não inferior a 2 vezes a pressão externa, né? 2 atmosferas. Por outro lado, os materiais de que é feita são capazes de suportar até 3,5 essa pressão. Além da qual a panela explode. Qual deve ser a faixa de valores da massa da válvula para que a panela funcione? Bem, basicamente você vai ter essa diferença de pressões aqui, ó. Quando isso aqui sobe, ele vai perder o contato com essas normais. Então, a gente vai ter que considerar para baixo, né? POA, né? Que é a força para baixo da pressão atmosférica. Para baixo também, MG. Vai ter que igualar numericamente, né? O que está para cima tem que ser igual ao que está para baixo. A pressão interna multiplicado por essa mesma área aí. Tudo bem? Bem, agora repara aqui o seguinte, ele diz que suporta no mínimo, né, os valores mínimos e máximo. Você quer trabalhar, melhor dizendo, né, quanto suporta tua faixa de trabalho, né, mínimo 2 vezes a pressão atmosférica e no máximo 3,5 vezes a pressão atmosférica. Se a gente substituir esses valores aqui, a gente vai ter o valor mínimo e o máximo. Fazer o mínimo em azul. Então, ó, pressão atmosférica multiplicado pela área, mais mg,
Então, 2 pressão atmosférica multiplicado pela área. Quem tem pressão atmosférica multiplicado por área por um lado, né? Então, 2 menos 1 vai dar PO é igual a mg, fazendo com que a pressão seja mg dividido pela área. Então, essa é a pressão mínima. O que é que ele está querendo? Ele está querendo a massa. Desejo, panela, babam. Pressão interna máxima. Qual deve ser a faixa de valor da massa? Então, a conta aqui está certinha, tá? Mas só que ele pede para isolar, eu isolei a pressão inicial, ele está querendo a massa. Então, a massa vai ser igual a pressão atmosférica multiplicado por área dividido pela aceleração da gravidade. Mesmo raciocínio para o máximo, né? Então, do lado de cá não muda. Do lado de cá você quer trabalhar com 3,5 pressão atmosférica. Então, vai dar 2,5 pressão atmosférica multiplicado pela área, né? 3,5 menos 1. Vai ser igual a mg. Então, a massa, no caso aqui, vai ser 2 vezes e meio pressão atmosférica, área, dividido pela aceleração da gravidade. Ele vai ter que trabalhar nessa faixa aqui, entre uma coisa e outra. Bem, letra C é enorme. Suponha que a panela esteja sob a chama do fogão e seu interior seja completamente ocupado por uma mistura de ar e vapor d'água com N mols de gás, pode ser considerado um gás ideal. Nesse momento, a pressão interna é P1, a energia média das moléculas é 1. Ao longo de mais algum tempo, com a panela perfeitamente vedada, a chama do fogão transfere a energia do gás e eleva a energia cinética média para 10% maior do que E1. Determine a razão da pressão interna nesse instante. Gente, ó, por você, nunca rezei tanto. Eu tenho que agradecer o aluno aí que me deu a dica de usar esse mnemônico, que o mnemônico que eu usava antes não era publicável, né? Então, inicialmente você está com a pressão atmosférica. O que vai mudar aqui é a temperatura, porque ele está falando em energia cinética. A energia cinética total dos gases na verdade, a expressão da energia interna. Por sua vez, a energia interna é proporcional à temperatura. Quer dizer que se a energia cinética aumentou em 10%, ou seja, em 1,1, a temperatura também vai aumentar em 1,1 vezes, né? Vai aumentar 10%. Então, basta eu colocar isso aqui, ó. A condição final, ó, vai ser a pressão atmosférica, que você quer saber. Então, perde o índice zero. O volume da panela é a mesma. A quantidade de gás e água que você tem aí é uma constante. Constante, como é constante, não muda. 1,1 vezes a temperatura. Se eu dividir todo mundo por todo mundo aí, vai dar para cortar gente a beça, vai dar para cortar V, vai dar para cortar um número de moles. Vou mudando a cor aqui, peraí. Dá para cortar um número de moles e vai dar para cortar a constante universal dos gases. Então, dividindo um pelo outro, o que eu vou ter? Eu vou ter que P vai estar para pó, assim como 1,1 de T vai estar para a temperatura final. Então, finalmente, eu corto os T's e digo que a relação das pressões é 1,1. Legal? Então, assim, texto a beça, coisa pra caramba, para uma pergunta fácil, né? É só você ter os conceitos básicos na cabeça bonitinho para poder gabaritar essa questão, combinado? Bem, é isso. Aqui a gente tem aula todo santo dia. Deixa o like aí, compartilha com os amigos se gosta do trabalho, com os inimigos se não gosta tanto assim. Mas principalmente, dá uma olhada lá no Drive, na descrição do canal, que tem um montão de recursos para te ajudar. E no mais, aquele enorme abraço.